Olá, este é o Eco Senado e você vai ver nesta edição. Novo relatório do painel do clima alerta para momento crítico, mas diz que a humanidade tem as soluções para enfrentar o aquecimento global. Our world needs climate action on all fronts, everything, everywhere, all at once. Belém do Pará quer sediar a COP30 em 2025 e mostrar ao mundo as vantagens da bioeconomia. Como o Brasil está cuidando dos seus recursos hídricos? Entrevistamos Maurício Abijaod, diretor da Agência Nacional de Águas, a ANA. No quadro Ideias Verdes, um biocimento feito com lodo e urina e como buchas de cabelos humanos absorvem manchas de óleo dos mares e dos rios. A ONU alerta. Países ricos e pobres precisam se comprometer e depressa com metas claras e ambiciosas para reduzir as emissões de CO2. O planeta não pode esperar. O novo relatório do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, divulgado em março, reforçou que as ameaças ao planeta não têm sido combatidas com o ritmo e a intensidade necessários. It shows that humanity has the know-how and the technology to tackle human-induced climate change. But not only that, they show that we have the capacity to build a much more prosperous, inclusive, and equitable society in this process. Tackling climate change is a hard, complex, and enduring challenge for generations. We know that. We, the scientific community, spells out the facts of this heartening reality, but we also point to the prospects of hope through concerted, genuine, and global transformational change. O prazo é curto, dizem os cientistas. Com níveis de gás carbônico na atmosfera nunca antes registrados, o mundo precisa, até 2030, reduzir pela metade as emissões de CO2. The climate time bomb is ticking. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb. It is a survival guide for humanity. As it shows, the 1.5 degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. This report is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame. In short, our world needs climate action on all fronts, everything, everywhere, all at once. O último relatório como esse saiu em 2014 e serviu de base para o histórico Acordo de Paris. Agora, as evidências são ainda mais contundentes e precisam, segundo os cientistas, orientar as decisões de governos e empresas com vistas à próxima cúpula do clima, a COP28, que será em Dubai, nos Emirados Árabes, em dezembro. The assessment report by Working Group 1 told us that climate change is here now and intensifying, and that the science is indisputable. The assessment report by Working Group 2 told us that climate change is a threat to human well-being and the health of the planet, which are one and the same. That too is indisputable. The assessment report by Working Group 3 told us that we're still not doing enough to cut greenhouse gas emissions, leaving us on track to far exceed the temperature targets for the Paris Agreement. That is also indisputable. So even though the international response is not yet strong or fast enough on adaptation or mitigation, the IPCC science has made a difference. A ONU conclamou os líderes do mundo a adotarem medidas urgentes para enfrentar a ameaça climática. Cada um dentro da sua capacidade, países ricos e países pobres precisam contribuir no esforço mundial. Países desenvolvidos devem se comprometer com a meta de emissões zero o mais próximo possível de 2040. Alguns dos países ricos já fixaram essa meta para 2035. Já as economias emergentes devem assumir o compromisso de zerar as emissões o mais perto possível de 2050. Vários países já se comprometeram com essa data limite.
And this is the moment for all G20 members to come together in a joint effort, pooling their resources and scientific capacities, as well as their proven and affordable technologies through the public and private sectors, to make carbon neutrality a reality by 2050. Every country must be part of the solution. Demanding others move first only ensures humanity comes last. Para alcançar essas metas, a ONU propõe uma série de medidas reunidas em torno do que chamou de Agenda de Aceleração contra as Mudanças Climáticas. Os principais alvos são o uso do carvão, do petróleo e do gás para gerar energia. A ONU quer interromper, por exemplo, qualquer financiamento ou subsídio, público ou privado, para a exploração de novas fontes desses combustíveis fósseis. É um desafio para todas as economias mundiais. O grande setor responsável pelas emissões no mundo hoje é o setor de energia. Não é o caso brasileiro, porque nós temos uma matriz energética com a participação muito grande de energias renováveis. Mas, na média mundial, a maioria dos países, vamos dizer que em torno de 75%, em alguns casos 85% da energia gerada é a partir de combustíveis fósseis. Então, essa é uma questão que o mundo vai ter que enfrentar. Como é que nós vamos produzir energia sem emitir gases de efeito estufa? E isso tem a ver com desenvolvimentos tecnológicos para substituição. No caso brasileiro, a maior parte das nossas emissões, ela provém do setor da agropecuária e mudança do uso do solo, que tem a ver com desmatamento. Então, existem, no nosso caso, técnicas de agricultura de baixo carbono que podem ajudar muito, tanto a tornar os sistemas agrícolas mais resistentes a esses eventos climáticos extremos, quanto a aumentar a renda do produtor rural. Para nós acelerarmos as nossas ações de mitigação, de adaptação, é preciso sim, é importante contar com esse auxílio dos países desenvolvidos, porque o próprio Acordo de Paris define que esses países devem tomar a liderança. Mais uma vez, eu queria deixar claro que isso não significa que o Brasil tem que ficar inativo, não cumprir com seus compromissos, não. O desafio é global. Até a reunião de Dubai em dezembro, cientistas esperam convencer as lideranças mundiais de que os compromissos assumidos agora vão decidir o futuro da humanidade e do planeta. We've never been better equipped to solve the climate challenge, but we must move into warp speed climate action now. We don't have a moment to lose. The IPCC input on this final step of the world's collective progress towards achieving the long-term goals of the Paris Accord will set the tone for action in the second half of this critical decade. Eu acredito que é possível e é importante que a sociedade tenha essa visão, porque se nós acharmos que não é possível, então a gente vai adotar uma atitude de imobilização, né? E já que não é possível, então vamos caminhar para a catástrofe. Não. Make no mistake, inaction and delays are not listed as options. Never before has climate change science spoken with such certainty and precision. Ainda nessa edição do EcoSenado, Belém é a candidata do Brasil para sediar a COP30 daqui a 2 anos. O projeto de lei 5.142 de 2019 é de autoria do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará. A Comissão de Meio Ambiente do Senado vai debater em audiência pública o projeto de lei que destina metade dos recursos arrecadados com as multas ambientais para os cofres do município onde aconteceram os crimes e também prevê que os bens apreendidos dos infratores sejam transferidos para o patrimônio do município. Todos esses recursos precisarão ser utilizados pelas prefeituras em programas de conservação ambiental. O pedido de debate público da proposta foi feito pela relatora na CMA, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O Brasil oficializou a capital do Pará, Belém, como sua candidata para sediar a Conferência do Clima de 2025, a COP30. A Amazônia e a bioeconomia pedem passagem. Estou aqui com o Belém. O anúncio oficial foi feito em um vídeo postado pelo presidente Lula, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho. Belém confia na escolha e já se prepara para receber milhares de visitantes, entre chefes de Estado e cientistas. Uma chance para a cidade se tornar mundialmente conhecida
mas também para alavancar projetos verdes e melhorar sua própria infraestrutura urbana. Os desafios são grandes, mas a esperança é maior, especialmente porque Belém será a sede do mundo em 2025. E nós vamos preparar a cidade, o mundo todo, reis, primeiros ministros, presidentes, as maiores empresas do mundo e a sociedade civil do mundo inteiro, todas as línguas, todos os povos estarão representados em Belém. Nós estamos falando aqui de mudanças importantes na infraestrutura, na cultura, na preparação da nossa juventude, do nosso povo, na área dos sistemas turísticos. Momento em que criamos a Secretaria Municipal de Turismo, é um momento em que ela vai precisar crescer muito para formar e receber essas pessoas que devem ter boa impressão de Belém. Que a gente possa fazer a transição de uma economia hoje que degrada para uma economia de baixo carbono. Um dos trunfos da capital paraense para sediar a COP30 é poder mostrar as vantagens da bioeconomia para a Amazônia. A professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade do Pará, Marcela Vecchioni, acredita nessa nova abordagem no aproveitamento da floresta, mas lembra que o Pará é um estado marcado por problemas ambientais. O Pará é um estado bastante relevante na discussão do clima. Não só pelas potencialidades e possibilidades que tem apontado de combater a emergência climática e os problemas relacionados a isso, mas também por, infelizmente, ser o estado onde se tem uma das maiores taxas de desmatamento do país, de desmatamento e de degradação. O fato é que o estado tem um papel importante nesses processos de transformação. Né? Então, ter essas discussões acontecendo aqui também é importante para a gente ver aí a posicionalidade, né? O que pode ser apresentado de mudança para lidar com essa realidade. Para as lideranças políticas do Estado, mais do que discutir a floresta e como preservá-la, a COP30 em Belém traria a oportunidade de colocar o povo da Amazônia como protagonista nesse debate mundial. Discutir além da floresta. É fundamental, Wilson, que nós possamos discutir a floresta, mas nós precisamos discutir soluções para as pessoas que moram em nossa região, que se aproximam de 30 milhões de brasileiros e que muitas das vezes, sob o olhar externo, são vistos de forma secundária. Jamais abrir mão da discussão ambiental, mas é fundamental que nós possamos discutir o desenvolvimento regional, o modelo de desenvolvimento local, oportunidades para a geração de emprego, para a geração de renda, oportunidades de diminuição dos abismos sociais que ainda existem em nossa região. É um universo de pessoas. Então é muito bom que aconteça lá para saber que nós existimos e que o debate tem que começar não pelas feras ou pela natureza, mas pelas pessoas. Né? Por que o governo erra nessa questão ambiental? Porque o governo começa a trabalhar da forma errada, pelo lado errado. As pessoas estão lá há séculos, trabalhando, sobrevivendo. É uma região de um PIB muito baixo em relação ao país, uma região do IDH muito baixo, pessoas muito pobres. Né? Então, eu acho que vendo, conhecendo, vão parar de falar coisas indevidas e, de repente, podem começar um trabalho de forma correta. Você não consegue fazer preservação sem levar em consideração as pessoas. Ali moram milhões de pessoas, são quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia, que precisam sobreviver. Se você não consegue fazer investimento em programas como a bioeconomia, em programas que a gente possa dar rentabilidade para a floresta em pé, as pessoas acabam avançando sobre essa floresta. Acontece entre 18 e 20 de abril, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a 21ª edição do Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente. O evento vai debater a interação entre o meio ambiente e as atividades socioeconômicas, sob a ótica da atuação do Ministério Público, e de que formas os setores produtivos podem contribuir com a proteção ambiental.
São esperados mais de 300 participantes, entre juízes, advogados, representantes do setor produtivo, de organizações não governamentais e das universidades, além de membros do Ministério Público e de outros órgãos ligados à questão ambiental. Para maiores informações e inscrições, acesse congresso.abrampa.org.br. Em fevereiro, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal aumentaram 62% em relação ao mesmo mês no ano passado. Dos 9 estados da área, somente o Pará registrou redução no indicador, 6%. Se considerarmos janeiro e fevereiro, a queda paraense foi ainda mais expressiva, 33%. Nenhum município paraense figurou entre os 10 que mais derrubaram floresta. O resultado, importante para um estado que costuma ser o campeão nos alertas de desmatamento, vem após o Pará decretar por 180 dias estado de emergência ambiental em 15 municípios. Esses municípios concentram 3/4 dos casos de desmatamento ilegal e incêndios florestais no Pará. Os dados foram coletados pelo sistema DEDER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com base em fotografias feitas por satélites. O princípio é simples. Você usa shampoo porque seu cabelo é capaz de absorver óleo. A iniciativa Clean Wave aproveita as milhares de toneladas de cabelos humanos e pelos de animais que são cortados todos os anos para fabricar tapetes e rolos capazes de absorver produtos petroquímicos lançados às águas dos rios e oceanos. Um único quilo de cabelo pode absorver de 7 a 8 litros de óleo e hidrocarbonetos. No Brasil, o projeto se chama Filtrar e já realizou eventos mostrando a eficiência da inovação. Cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, desenvolveram um biocimento a partir de lodo de carboneto industrial e ureia, substância presente na urina dos mamíferos. Bactérias criam uma reação de endurecimento dos ingredientes, gerando uma massa compacta, forte, durável e pouco permeável, além de mais barata. Uma das aplicações do biocimento pode ser o reforço do solo em construções ou escavações, ou para reparar rachaduras. Pensar na preservação dos nossos recursos hídricos, mas também no acesso à água e ao esgoto para toda a população. Missões da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Olá, nós estamos aqui com o Maurício Abijaldi, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Obrigado pela presença, Maurício, tudo bem? Ô Silvio, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O Senado agradece a sua presença aqui. Vamos começar falando sobre as atribuições da ANA, muita gente talvez não saiba. É uma agência reguladora nesse segmento. E qual é a principal função da ANA na estrutura do Brasil? Ok. A Agência Nacional de Águas, ela foi criada no ano de 2000. É uma agência com o propósito justamente de trazer a pauta dos recursos hídricos para o cenário, no sentido de regulação desse uso que é tão importante, não só para o abastecimento humano, como atividades produtivas. E o propósito da ANA é ser esse grande espaço de articulação, porque a nossa gestão de recursos hídricos ela é descentralizada, né? Ela é participativa. Então, a ANA ela busca, além de ser essa referência, ser um ator que contribua para que as negociações, as conversas possam acontecer de forma natural e que a gente possa ter um bom gerenciamento desse recurso. É porque também existem agências estaduais, né? Agências até municipais nesse sentido. Então, a ANA faz mais ou menos a integração de todo esse trabalho? Na verdade, a Agência Nacional de Águas ela cuida dos rios federais, né? A gente tem nos estados as agências estaduais que justamente cuidam desses rios estaduais. E só uma explicação que é interessante é quando cruza mais de um estado, quando é um rio transfronteiriço. Então, a atuação da ANA é essa que é a atuação da ANA. Isso que a gente pode compreender como rio federal. A ANA tem um trabalho muito interessante que é a chamada Rede Hidrometeorológica Nacional, RHN. São mais de 23 mil estações que ficam monitorando os rios e as chuvas no Brasil. Explica para a gente como é feito esse monitoramento, né? Como é que funciona esse processo e o que esses dados têm mostrado. Ótimo. Silvio, a informação é tudo que é o dado primário, né, para que a gente possa ter uma boa gestão de recursos hídricos.
Essa rede, ela é formada por... Tem mais de 100 anos que existe uma rede de monitoramento. Hoje a ANA cuida disso, né? E é uma rede que engloba vários pontos de monitoramento com vários parceiros que a ANA tem, não só da ANA. A ANA hoje é responsável por aproximadamente 5.000 pontos de monitoramento. Metade desses pontos ele cuida de qualidade de água, outra metade de quantidade. Basicamente, essas informações, elas servem para aprimorar, vamos assim dizer, o sistema, planejar as ações que vão ser desenvolvidas, antever situações climáticas adversas, né? Eu acho que a principal função hoje dessa rede é justamente trazer informações sobre as nossas situações de secas, cheias, enfim, de que forma isso pode antecipar eventos climáticos adversos e por aí vai. Nós vivemos recentemente no Brasil problemas sérios com o abastecimento das represas, né? Falta de água em muitos lugares, ameaçando inclusive o abastecimento de energia elétrica, né? Nesse sentido, essa rede também contribui muito para oferecer informações? Houve uma crise em 2021, né, que justamente a gente acompanha regularmente, diariamente, o nível dos reservatórios desses rios. A nossa matriz ela é basicamente hidroenergética, então ela acaba sofrendo um impacto muito grande relacionado à questão da geração de energia elétrica, mas desde a crise de 2021 foram instituídos planos de contingência justamente visando recompor esses reservatórios, justamente para dar essa maior tranquilidade para o abastecimento humano. Evidentemente que isso é uma questão histórica, a gente tem momentos de menos chuvas ou mais chuvas, mas o gerenciamento de recursos hídricos é feito ao longo do tempo, planejado, né? É possível dizer que atualmente chove mais no Brasil do que chovia, digamos, há 30 anos? É inegável dizer que a gente tem hoje uma mudança climática que interfere justamente nessas séries históricas. Então, aquilo que a gente antes podia prever, olhando apenas os níveis de chuva, enfim, na série histórica que existe, já não é uma verdade tão absoluta. E a ANA tem se preparado para isso. Recentemente, a gente reestruturou a agência no ano passado, especificamente criamos uma coordenação relacionada às mudanças climáticas. A gente tem hoje uma área de operações de eventos críticos, uma superintendência que está cuidando exatamente dessa relação que existe com a questão das secas, nas mudanças climáticas, e isso é algo que está hoje no dia a dia no radar. O que se nota, como eu mencionei um pouco antes, é que realmente há um impacto hoje das mudanças climáticas, mas isso vem associado ao planejamento, à questão de investimento em tecnologia. Então, a gente vem se preparando para criar esses mecanismos. Um exemplo que a gente tem, que eu acho que é de super sucesso, que está aí, estamos na etapa final, é o projeto de integração de São Francisco. Foi o primeiro pedido de outorga da agência em 2001. Eu trabalhava na agência já na Procuradoria, que é meu órgão de origem, a Advocacia da União. Pude trabalhar, inclusive, nesse processo lá atrás. Hoje eu tenho a grande felicidade de estar vivenciando uma etapa final dele. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande na questão da água mundial. Afinal de contas, nós temos aí 12%, né, da água doce do planeta. É natural que, nesse sentido, o país exerça um papel preponderante na preservação desse recurso que é preciosíssimo para todos nós, né, para o planeta todo. Qual é o cenário hoje no Brasil desse acesso à água tratada para todo mundo, acesso ao esgoto? Não estamos bem ainda, né, Maurício? Eu vou dizer que a gente tem muito a evoluir, tá? Se a gente comparar, evidentemente, com os países que não estão desenvolvidos, e olhando para a extensão territorial do Brasil, a gente observa que o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui tem surtido efeito. Inclusive, com o marco de saneamento aprovado há 2 anos atrás, a gente teve uma atração de investimentos para o setor que gerou realmente a melhora desses recursos hídricos. A gente tem uma realidade do Brasil hoje que aproximadamente 33 milhões de pessoas não têm acesso ao sistema de abastecimento. Isso é muita coisa, né? A gente, olhando uma meta dos objetivos estratégicos, a gente está na faixa de 85% e temos que atingir ele 99%. Isso em relação à água. Em relação ao esgoto, a gente tem uma realidade realmente que preocupa, porque o Brasil hoje, um pouco mais da população dela, 110 milhões, 117 milhões de pessoas hoje, não tem acesso ao sistema de esgoto. Pouco mais da metade. Pouco mais da metade. Então, isso aí realmente é preocupante, mas eu tenho visto avanços. Quando a gente pensa na ideia da ANA lá atrás, que era a questão do gerenciamento de recursos hídricos, a questão do esgoto ela sempre esteve presente como um fator de poluição, que afeta a qualidade dos recursos hídricos. E agora, com essa nova atribuição da ANA,
responsável pela edição de normas de referência para o saneamento básico, e ela consegue, vamos dizer assim, fazer essa maior integração. Acho que o grande desafio é esse hoje, é fazer a integração da Política Nacional de Recursos Hídricos com a política de saneamento básico e atender quem mais precisa, que é a população. A ONU realizou recentemente uma conferência mundial de água, 50 anos depois da última que aconteceu. A participação da ANA, qual foi? Levar uma equipe grande? O que podia apresentar em termos de informação? O Dia Mundial da Água é uma coisa muito interessante. A ONU, esse evento que ela produziu, tinha 50 anos que não tinha um evento como esse. Traz a água, mais uma vez, para um cenário de protagonismo mundial. A ANA, nesse cenário, dentro da América Latina, de uma forma geral, do Brasil especificamente, ela é um ponto focal justamente em relação aos indicadores do ODS 6, que fala de água potável e de saneamento básico. Então a gente teve a oportunidade de levar situações para o cenário mundial sobre a realidade brasileira e dizer o que estamos fazendo. Um exemplo muito interessante, a ANA ela faz parte de redes, né? Uma rede que está na América Latina que cuida, por exemplo, da nossa Amazônia, onde a gente está cuidando das águas transfronteiriças. E ali hoje a gente está discutindo a questão de qualidade de água, a preocupação de contaminação dos nossos mananciais. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. O Eco Senado acaba por aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv. Estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Obrigado, um abraço.